O desconhecido ergueu a mão e deu um tapa forte no rosto do veterano idoso. Uma hora depois, o filho dele entrou e o mundo mudou para sempre. Na Praça da Ribeira, em Porto, o ar ainda cheirava a mar e a pão fresco das padarias próximas quando o som seco da bufetada cortou o burburinho da tarde chuvosa. António, com 78 anos, o peito coberto de medalhas desbotadas das guerras em África, cambaleou no banco de madeira do café ao ar livre. O seu rosto, marcado por rugas profundas como as trincheiras que conhecera em Moçambique, ficou vermelho não só da dor mas da humilhação. O estranho, um homem de cerca de 30 anos, cabelo escuro e olhos flamejantes, baixou a mão devagar, respirando com dificuldade. À volta, os clientes pararam de falar. Um empregado deixou cair um pires. Uma mulher idosa levou a mão à boca. Como se atreve, gritou António, a voz rouca de anos de cigarros e ordens militares. O estranho não recuou. Porque não aguento mais homens como o senhor a cuspir em ódio contra quem só quer viver em paz. As palavras pairaram pesadas. Alguém chamou a polícia. António sentiu o coração acelerar, mas recusou sentar-se. Insistiu que estava bem, que era só um louco. Mas o empregado do café, conhecendo o veterano de anos, insistiu em chamar uma ambulância para verificar a pressão. Enquanto esperavam, António resmungava sobre a decadência moderna, sobre como o mundo tinha perdido o respeito. Miguel, que trabalhava como designer gráfico num estúdio tranquilo em Lisboa, recebeu a chamada quando saía de uma reunião. A voz da irmã, que vivia perto do pai, tremia. Pai foi agredido na Ribeira. Vem depressa. Ele agarrou o casaco, desceu as escadas do prédio antigo no bairro Alto e apanhou o primeiro comboio. Durante a viagem de hora e meia, o seu pensamento rodopiava. O pai sempre fora duro, um homem de princípios rígidos forjados nas colónias, viúvo desde que a mãe morrera há 10 anos. Miguel aprendera cedo a esconder partes de si mesmo, a sorrir quando o pai falava de homens a sério. Agora, com 34 anos, carregava um segredo que pesava como uma mochila cheia de pedras. Quando chegou ao Hospital São João, o corredor cheirava a desinfetante e café fraco. Encontrou o pai sentado numa cama, a face inchada do lado esquerdo, mas os olhos ainda cheios de fogo. Filho, vieste, disse António, tentando sorrir. Foi então que a porta se abriu novamente. Pedro entrou, ainda com a mesma camisa amarrotada da praça, o rosto marcado pela preocupação. Miguel sentiu o chão faltar. Pedro, o seu companheiro há 3 anos, o homem com quem partilhava um apartamento pequeno mas cheio de plantas e risos, o jornalista que escrevia sobre direitos humanos. Os olhares cruzaram-se. António franziu o sobrolho. Tu? O que fazes aqui? Pedro engoliu em seco. Senhor António, fui eu quem lhe deu o tapa. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Miguel deu um passo à frente, a voz baixa mas firme. Pai, o Pedro é o meu namorado. António piscou os olhos, como se não tivesse ouvido bem. O médico que entrava naquele momento parou, sentindo a tensão. Miguel sentiu o coração bater contra as costelas. Anos de silêncio, de noites em que fingia ter namoradas para agradar ao pai, de viagens a Lisboa onde podia ser ele mesmo, tudo veio à tona num segundo. Pedro ficou ao lado dele, a mão roçando discretamente a sua, um gesto pequeno mas que dizia, estou aqui. O veterano abriu a boca, fechou-a, depois murmurou, isto é uma brincadeira. Não era. A enfermeira pediu calma. Miguel sentou-se na cadeira ao lado da cama, as mãos trêmulas. Começava ali uma conversa que adiara toda a vida. Enquanto o pai recebia alta, com recomendações de repouso, os 3 saíram juntos para o ar fresco da noite portuense. As ruas molhadas refletiam as luzes dos candeeiros. Miguel sentia o peito apertado, mas também uma estranha libertação. O tapa que Pedro dera não fora por raiva cega, fora o culminar de meses em que ouvira António, em chamadas, criticar aqueles tipos que via na televisão. Pedro, que acompanhara Miguel em visitas discretas, não aguentara mais. Agora, o segredo estava à vista de todos. Em casa do pai, uma moradia modesta nos arredores, a irmã preparara chá. Ninguém falou muito naquela primeira noite. Miguel deitou-se no quarto de infância, as paredes ainda com pôsteres desbotados de futebol. Pedro ficou no sofá. O veterano trancou-se no quarto. Mas o ar da casa mudara. Miguel olhou para o teto e pensou em como tudo começara, na adolescência em que descobrira que gostava de rapazes, no medo de desiludir o pai que voltara da guerra com cicatrizes invisíveis. Pela primeira vez, não sentiu vergonha. Sentiu medo, sim, mas também força. O dia seguinte traria mais palavras, mais lágrimas talvez. Mas o tapa ecoava ainda, não como violência, mas como um despertador que ninguém podia ignorar. Miguel acordou cedo com o cheiro de café torrado que o pai sempre fazia forte, como nos tempos do quartel.
A cozinha estava silenciosa, só o tic-tac do relógio antigo marcava o tempo. António estava de costas, mexendo a colher devagar. Dormiste bem? Perguntou sem se virar. A voz era neutra, mas Miguel conhecia cada nuance. Sentou-se à mesa. Pedro ainda dormia no sofá da sala. Pai, precisamos de falar. António virou-se, o rosto inchado da bufetada agora com um tom arroxeado. Falar? Sobre o quê? Sobre esse amigo teu que me agrediu. Miguel respirou fundo. Não é só um amigo. É o homem que amo. As palavras saíram claras, sem hesitação. Pela primeira vez não as engoliu. O pai pousou a cafeteira com força. Amas um homem. Depois de tudo o que passei para te dar uma vida decente. As recordações vieram como uma onda. Miguel lembrou-se do dia em que, aos 18 anos, tentara contar à mãe. Ela sorrira triste, dissera que o pai nunca aceitaria. Depois ela adoecera e partira sem ver o filho livre. Na universidade em Coimbra, Miguel conhecera rapazes como ele, mas sempre voltava a Porto com a máscara posta. Conhecera Pedro num evento cultural no Cais do Sodré, em Lisboa. Pedro escrevia sobre histórias ignoradas, sobre homens que lutavam para serem vistos. Apaixonaram-se devagar, com passeios pelo Tejo, jantares tardios, conversas até de madrugada. Pedro nunca pressionara para uma apresentação oficial. Respeitava o medo de Miguel. Agora, ali na cozinha, Miguel contava tudo. Como esconder viagens, como fingir estar sozinho nas festas familiares. António ouvia, as mãos apertadas na borda da mesa. Eu lutei por este país. Vi coisas que tu nunca vais ver. E agora vens dizer-me que és isso. A palavra ficou suspensa, pesada. Miguel sentiu a dor antiga voltar, mas também uma raiva nova. Pai, eu sou o mesmo filho que te levava ao médico, que te ajudou a arrumar a casa depois da mãe morrer. Nada mudou em mim. Pedro apareceu na porta, cabelo despenteado, olhos cautelosos. Senhor António, eu não quis magoá-lo. Mas ouviu-a falar mal de pessoas como nós na praça. Pessoas como o seu filho. O veterano olhou para ele, depois para Miguel. O silêncio durou minutos. Lá fora, a chuva recomeçara. Miguel propôs um passeio, só os dois, pai e filho. Caminharam pela marginal do Douro, o rio cinzento refletindo o céu nublado. António falava da guerra, das noites em que os camaradas choravam saudades de casa, de como aprendera que um homem devia ser forte. Miguel ouvia, depois contava da sua força diferente, a de aceitar quem era apesar do mundo. Não houve gritos, só pausas longas. Em casa, a irmã ligou, preocupada. Miguel explicou tudo por telefone. Ela chorou, mas disse que o apoiava. À noite, os três homens jantaram juntos. Bacalhau à Brás, receita da mãe. O gosto trouxe memórias boas. António perguntou a Pedro sobre o trabalho de jornalista. Pequenas perguntas, como pontos frágeis. Miguel sentiu o peito mais leve. Mas sabia que o caminho era longo. No dia seguinte voltaria a Lisboa, ao estúdio onde desenhava capas de livros, onde os colegas sabiam da sua vida mas respeitavam o silêncio sobre a família. Pedro voltaria com ele. O pai ficaria sozinho com os pensamentos. Enquanto arrumava a mala, Miguel olhou pela janela para o jardim onde brincara em criança. O tapa do estranho abrira uma porta. Agora era preciso atravessá-la com cuidado, passo a passo. De regresso a Lisboa, o apartamento no bairro Alto parecia mais pequeno. Miguel e Pedro desfizeram as malas em silêncio. O ar cheirava a casa, a livros e a café que Pedro fazia todas as manhãs. Achas que ele vai aceitar? Perguntou Pedro, abraçando Miguel por trás. Miguel encostou a cabeça ao ombro dele, não sei. Mas pelo menos agora sabe. Os dias seguintes foram de rotina, mas tudo mudara. No estúdio, Miguel trabalhava num projeto para uma editora sobre histórias de identidade. Ironia que não escapou. Recebeu uma chamada do pai. Vem cá no fim de semana. Sozinho. Miguel sentiu o estômago apertar. Foi sozinho. O comboio atravessou Campos Verdes. Em Porto, António esperava na estação, mais magro, a bengala na mão. Foram para casa. O veterano preparara arroz de pato. Sentaram-se à mesa. Pensei muito, disse António. Na guerra, perdi amigos. Alguns eram diferentes, mas lutavam lado a lado. Miguel ergueu os olhos. Era a primeira vez que o pai falava assim. António contou de um soldado chamado Luís, que escrevia cartas para um amigo especial, em Lisboa. Nunca julgara. Só agora entendia. Mas ainda doía.
Tu és meu filho. Quero que sejas feliz. Mas isto custa. Miguel falou dos anos de solidão, dos amigos que tinham casado, adotado, vivido abertamente enquanto ele se escondia. Choraram os dois. Não foi fácil. Antônio perguntou sobre Pedro, sobre como se conheceram. Miguel contou do primeiro encontro, do riso fácil, da forma como Pedro o fazia sentir visto. O fim de semana passou com passeios lentos, silêncios confortáveis. No domingo, Antônio disse: "Trá-lo da próxima vez." Miguel voltou a Lisboa com o coração mais quente. Mas a vida não parava. No trabalho, um colega descobriu por acaso uma foto antiga e comentou em tom de brincadeira. Miguel decidiu ser aberto. Contou a equipa. O apoio foi surpreendente. Portugal mudara muito desde a sua juventude. Leis, casamentos iguais, orgulho nas ruas. Mas em casa do pai, o mundo ainda era outro. Pedro e Miguel planeavam uma viagem curta ao Algarve para celebrar 3 anos. Areias quentes, mar azul. Lá, de mãos dadas na praia, Miguel sentiu paz. Mas uma mensagem do pai chegou: "Volta. Preciso de ti." Era o aniversário da morte da mãe. Voltaram juntos. A visita foi tensa. Antônio olhava para Pedro como quem estuda um mapa desconhecido. Fez perguntas sobre a família dele. Pedro respondeu com paciência. À noite, Miguel encontrou o pai no quintal, olhando as estrelas. "Tenho medo de te perder", confessou Antônio. "Medo de não saber ser pai disto." Miguel abraçou-o. Foi o primeiro abraço verdadeiro em anos. A viagem ao Algarve foi adiada, mas a semente estava plantada. Em Lisboa, amigos de Miguel organizaram um jantar. Pedro convidou alguns. Conversas sobre livros, cinema, vida. Miguel sentiu-se inteiro. Mas o pai ligava mais vezes, perguntas tímidas sobre o dia-a-dia. O conflito interno de Miguel diminuía. Começava a acreditar que o amor podia construir pontes onde antes só havia muros. O verão chegou quente a Lisboa. Miguel e Pedro passeavam pelo Parque das Nações, o rio Tejo brilhando ao fundo. A vida parecia estabilizar. O pai telefonava todas as semanas, falava do jardim, do futebol, e às vezes perguntava por Pedro. Mas uma noite, tudo mudou novamente. A irmã ligou em pânico. "Pai caiu. Está no hospital outra vez." Miguel e Pedro foram de carro, a noite inteira na estrada. No hospital, Antônio estava acordado, mas fraco. O médico falou de stress, coração cansado. "Precisa de calma", disse. Na sala de espera, Miguel sentiu culpa. Teria o segredo acelerado aquilo? Pedro segurou-lhe a mão. "Não foi por nossa causa. Foi a vida toda." Os dias de internamento foram longos. Miguel pediu licença no trabalho. Ficou em Porto. Pedro ia e vinha, trazendo comida, livros. Um dia, Antônio viu Pedro ajudar Miguel a arrumar o quarto de hospital. "Vocês parecem bem juntos", murmurou. Foi pequeno, mas foi um passo. Quando recebeu alta, Antônio insistiu em voltar para casa. Os três viveram sob o mesmo teto uma semana. Rotina estranha mas doce. Café da manhã juntos, passeios curtos, noites de televisão. Miguel contava histórias do trabalho, Pedro falava de reportagens. Antônio ouvia, fazia perguntas. Mas o velho preconceito ainda aparecia em comentários soltos. Miguel respondia com calma, explicando. Uma tarde, no jardim, Antônio mostrou uma caixa velha. Cartas da guerra. Entre elas, uma de Luís, o soldado diferente. Ele morreu em combate. Nunca soube se o amigo dele recebeu as cartas. Miguel leu em voz alta. A emoção foi palpável. Antônio limpou uma lágrima. Talvez eu tenha sido cego. A irmã veio visitar. A família reuniu-se. Conversas honestas sobre perda, sobre medo. Miguel sentiu que o pai começava a ver nele não uma decepção, mas um homem completo. Mas veio o teste maior. Um vizinho antigo, amigo de Antônio, descobriu e fez comentários cruéis na rua. Antônio defendeu o filho pela primeira vez. É meu filho. E é bom homem. Miguel ouviu da janela, o peito cheio. O sacrifício valera a pena, meses de paciência, de silêncio quando queria gritar. Pedro e Miguel voltaram a Lisboa, mas agora com convite aberto. O outono trouxe mudanças. Miguel expôs o seu trabalho numa galeria pequena, pinturas inspiradas em histórias pessoais. O pai veio à inauguração. Viu o quadro dedicado a ele, um soldado e um jovem de mãos dadas sobre um rio.
Não disse nada, mas apertou o ombro de Miguel. A jornada estava longe de acabar, mas o caminho abria-se. O inverno trouxe chuvas fortes a Portugal. Em Lisboa, Miguel e Pedro decoraram o apartamento com luzes suaves. O pai visitava mais, ficava no sofá-cama. Conversas profundas à noite. António contava mais da guerra, das amizades perdidas, do medo de ser julgado. Miguel partilhava as suas lutas na escola, os olhares, os silêncios. Pedro mediava com humor leve. Mas veio uma crise. Um antigo colega de Miguel, que sabia do segredo antigo, publicou numa rede social uma mensagem velada, questionando certas escolhas. Comentários surgiram. Miguel sentiu-se exposto. Decidiu enfrentar. Publicou uma resposta calma, falando de amor e respeito. O pai viu. Ligou imediatamente. Estou orgulhoso de ti. Palavras que Miguel esperara a vida toda. Mas o preço foi alto, noites sem dormir, dúvidas. Pedro esteve ao lado, cozinhando, abraçando, lembrando que o amor era mais forte. António propôs uma viagem familiar ao Douro. Os vinhedos no outono eram dourados. No barco, o vento frio no rosto, António disse: quero conhecer melhor este teu mundo. Visitaram quintas, provaram vinho. Miguel e Pedro de mãos dadas sem medo. Um turista estrangeiro sorriu. António retribuiu. No regresso, uma carta chegou. De um antigo camarada de guerra que lera sobre a família nas notícias locais. Contava a sua própria história escondida. António leu em voz alta, a voz embargada. O círculo fechava-se. Mas Miguel ainda carregava uma dúvida: seria o pai verdadeiramente livre? Um mal-entendido surgiu. António comentou sobre futuro netos, sem pensar. Miguel sentiu a velha ferida. Explicou que o amor não precisava de filhos biológicos. Pedro sugeriu adoção um dia. A conversa durou horas. Lágrimas, abraços. O sacrifício de anos de silêncio transformava-se em compreensão. Miguel crescia, não só aceitando o pai, mas aceitando-se plenamente. A primavera chegou com flores nas varandas. O pai plantou rosas no jardim de Lisboa durante uma visita. Para ti e para ele, disse. Miguel soube então que a jornada valera cada passo doloroso. O verão voltou, quente e luminoso. Miguel, Pedro e António passaram 2 semanas no Algarve, na casa alugada perto da praia. Manhãs de café na varanda, tardes de natação, noites de conversas à luz das estrelas. António nadava devagar, ria com as ondas. Via o filho feliz, via o genro cuidar dele. Uma noite, na areia ainda quente, António disse: perdi tanto tempo com medo. Mas agora vejo o homem que criamos. Orgulho-me. Miguel chorou. Pedro segurou os dois. A família crescera. De regresso a casa, Miguel terminou um projeto grande, um livro ilustrado sobre histórias de amor em todas as formas. Dedicou ao pai. António leu o manuscrito, sorriu. É bom. É verdadeiro. A vida fluía. Miguel e Pedro celebraram 4 anos com um jantar simples. António veio, trouxe vinho do Douro. Brindaram à família que escolheram. O veterano, outrora rígido, agora contava anedotas, abraçava Pedro. O conflito interno desaparecera. Restava gratidão. Miguel olhava para eles e via o caminho percorrido, do tapa na praça ao abraço na praia. Crescera não apesar das feridas, mas por causa delas. A sociedade mudara, mas fora o amor que curara. Uma tarde, na Praça da Ribeira, onde tudo começara, os 3 sentaram-se no mesmo café. António tocou na face, riu. Ainda dói um pouco, mas valeu a pena. Miguel sorriu. A vida continuava, com mais luz. É verdade que o amor filial consegue superar qualquer preconceito enraizado. Verdadeiro ou falso?